A gente vai dar continuidade então ao capítulo 5, né? Terminando sobre essa palestra sobre a Cipriana. Não, mas você tem o vídeo aqui. Cadê a imagem? Não tem áudio? Bom, o último vai dar certo. 73. Vamos continuar então sem o vídeo. Acho melhor a gente começar a aula. Conseguiu? Nossa, trouxe até meu computador, mas a gente vai ter que dar uma atualizada aqui no sistema, porque a gente estava conversando com a Silvia, a gente tem tanto vídeo, tanta coisa para colocar, e a gente vai ter que depois consertar isso. É um som. Eu trouxe 2 vídeos, um para começar e um para terminar, então a gente vai ter que começar e terminar comigo mesmo. Vamos lá para a aula melhor. O controle está aí? Então, se todo mundo lembra, a gente estava na parte onde a Cipriana estava conversando com o Camilo e o Pedro, né? Ela já tinha conseguido converter o Pedro, né? Acalmar ele, fazer com que ele tirasse aquela sensação do coração. E agora a gente vai voltar para a parte que ela está conversando com o Camilo. Então é o seguinte, depois que ela conversa com Pedro, ela se volta para Camilo. E Camilo era a pessoa que tinha sido a vítima, né? Ela tinha sido assassinada pelo Pedro. Então ela pergunta: que fazes tu, Camilo, cerrado a comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu: que podes fazer uma vítima como eu, se não odiar ele sem piedade? Odiar, tornou Cipriana, sem se alterar. Sabe o significado de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, sonham ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifestos as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. E muitas vezes a gente se sentindo ofendido, né, a gente se coloca numa posição de santo, né, como se a gente não tivesse culpa nenhuma com relação àquilo. Vales-te dela para semear na própria senda uma ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, o pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Nenhum momento passou pelo coração dele o desejo de perdão,
Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora na postura do famulento chacal. Fazia 20 anos que ele tinha morrido e ele ainda nesse ciclo vicioso de ódio. Podendo conquistar a laura dos vencedores com Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrará, meus filhos, com seus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemados pela justiça de Deus? E aí, nesse momento, ela não consegue sensibilizar o coração dele com as palavras dele, né? Com as palavras dela. E aí, dos olhos de Cipriana, escorriam grossas lágrimas, né? Ela estava chateada com essa situação. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. E aí, foi onde a gente parou semana passada. A Cipriana vira para Calderaro e fala: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los, seguindo até o lar de Pedro, onde Camilo entenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Teremos que conduzi-lo no ombro. Então imagine, Calderaro e André, né, pela sintonia do Camilo, tiveram que carregar ele no ombro. E aí André até fala que ele não mostra muita resistência. Colocamos-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos o confortável residência onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de 2 filhos. E aí ela tem essa conversa, eles já estão lá na casa do Pedro, o filhinho dele falando: mamãe, onde está Neneco? Aí ela responde: voltou ao serviço. E Celita, no colégio. E Marquinhos também. É que eu queria juntar todo mundo para poder fazer uma oração para o papai, né? E aí a criança, o filho menor, pergunta: você percebeu que a última vez que a gente esteve lá, ele estava com um semblante angustiado, né? Aflito, né? E ela fala: confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou tranquilidade e eu estou convencida que a providência divina nos ajudará. E aí ela pegou e falou: vai brincar, né? E a criança saiu, o Guilherme saiu, foi brincar e ela foi pro quarto fazer uma oração. Aí acompanhávamos a cena comovido quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física no outro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz desse menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. E muito disso ele se deve à esposa dele, né? Pelo padrão espiritual que a esposa dele tinha, ajudou com que ele construísse esse lar, tivesse essas 5 crianças, trabalhasse em prol do desenvolvimento delas. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Imagina o quanto esses sentimentos desordenados, desequilibrados dentro da gente acaba afetando o nosso próprio envelhecimento. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou a devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se para norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material, todavia sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade.
Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Fiquei pensando, tão complicada essa situação, porque toda essa parte espiritual que ele passa, fruto de uma atitude dele, da vida atual, e a gente sabe o quanto a gente também é influenciado pelas atitudes nossas de outras vidas, né? E a esposa dele não sabia de nada disso, né? Eu fiquei pensando na relação conjugal deles, na maneira como ele trabalhava e tratava os filhos, e assim, às vezes a gente não sabe o que se passa no coração da pessoa que está dentro da casa da gente, o marido, a mãe, o irmão, quantos segredos será que são guardados, né, incomodando o coração das pessoas que convivem dentro do nosso lar, né? E a gente nem sabe, né? E às vezes a gente, na medicina, de um paciente que a gente tenta melhorar, né? Haja exercício, haja remédio e haja oração, e a gente não consegue chegar lá. O trabalho das psicólogas, né, é tão importante que, na tentativa de tentar ajudar o paciente a se equilibrar, apesar disso, tem o seu crédito, o seu serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizeste? Imagina que durante esses 20 anos o assassino evoluiu. Ele não ficou só na inércia, ele praticou atos bons. E o que morreu ficou 20 anos só no processo de obsessão, né? Ele não deu um passo. Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão de extermínio. O esforço detestável tem sido objeto exclusivo dos seus intuitos destruidores. Seu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto da escala da vida? E é um exercício que todos nós devemos fazer, né? Se vale a pena a gente ficar nessa posição de prejudicado, nesse milindre, né? Ou será que isso não é uma fuga nossa para que a gente deixe isso de lado e tenta melhorar? Porque à medida que a gente tenta esquecer ou deseja esquecer, a gente vai ter que ter um esforço para conseguir, né? E às vezes é muito difícil sair do comodismo. A benfeitora fez breve pausa, fitou e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra energética não se faz ouvir nesse santuário a laia de juízo irrecorrível. És acima de tudo nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. A gente vê que durante todo o tempo ela tenta demonstrar o amor dela para poder tocar o coração dele, né? É o que a gente tinha discutido, que uma das frases do Pequeno Amigo, que somente nos sentindo amados é que a gente vai conseguir amar. E vai muito de contrário das atitudes das pessoas que a gente não admira. A gente só julga e quer ver pagar. A gente não tem compaixão pelas pessoas que erram, né? E a hora que a gente erra, a gente quer que as pessoas tenham compaixão com a gente, né? Instantaneamente. Não fiz por mal, eu não pensei, né? Com te visitar, nosso objetivo é ajudar. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Imagina Cipriano, um espírito tão elevado naquele momento, tentando convencê-lo sem a certeza de que ia conseguir. E às vezes a gente se acha tanto, né, num trabalho de orientação aos espíritos, achando que a gente vai ser capaz de convencer todo mundo, né? Ah, acompanha, né? Não foi porque não quis, né? A gente não analisa a nossa incapacidade moral de tocar o coração daquele espírito, né? A nossa capacidade de conseguir. Um espírito tão elevado está lá humildemente tentando, sem ter a certeza de que vai conseguir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Todos somos irmãos,
suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Elas colocam na posição humana dele, né? De que errou, de que erra. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassável, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador em direção de Pedro e exclamou: quero ser bom, e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços a explodir-lhe a alma torturada, ferindo fundo o coração. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camila e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? É muito profundo isso, né? Porque a gente não consegue se colocar na posição dos dois muitas vezes, né? Cipriana, tolerante e maternal, não personificada a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com perdão e a corrigir através do amor, ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessares tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que os compelem a colher o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária? Às vezes a gente se pergunta, né? Muitas vezes eu ouço uma frase: ai, Deus esqueceu de mim. Hoje mesmo atendi uma paciente que a filha uma filha super rígida, e aí eu peguei e falei assim: você mora nessa rua, tem um centro espírita que eu vou lá. Vou chutar que eu sou espírita, quem sabe, né? E aí ela falou assim: minha mãe ia lá. E começou a falar muito bem da mãe, né? Aí eu falei: sua mãe foi o espírito que você mais teve afinidade? Ela falou: com certeza. Foi o único momento que ela mudou o coração, né, durante a consulta, falando da mãe, que a mãe era aquilo. Mas ela não gosta do espiritismo, porque a mãe frequentava o centro, e quando ela descobriu o câncer, já tinha 2 anos que ela não tinha já tinha 2 anos da doença, e nenhum espírito avisou ela. Aí eu falei: mas será que não era, né, para sua mãe passar por isso que ela não descobriu, né? Não, mas se você conhecesse a minha mãe, ela não merecia não, porque a minha mãe era isso, aquilo. Então assim, às vezes a gente acha que está desamparado, né, mas a gente não percebe o quanto a gente recebe além do que a gente merece mesmo, né? Nós somos muito mais amparados do que a gente merece. Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. E isso a gente vê dia a dia, o que cada um tira do problema que está passando. Pra gente é mais fácil, talvez, falar da doença, porque a gente faz isso todo dia. Quantos realmente recebem a cura espiritual após aquela doença, né? Quantos conseguem, através da análise, do desenvolvimento moral, purificar o próprio perispírito, né? Porque tudo é um reflexo de dentro para fora. É muito difícil, mas é uma coisa que a gente tem que tentar a todo instante, principalmente com a oportunidade que a gente tem de frequentar o centro, estudar a doutrina. Acho que a gente tem que aproveitar bastante isso. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio: chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos, seus olhos muito lustros pareciam agora vaguear na paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando
com tendores aconchegados ao peito, como se ele fosse uma mãe. A todo momento a gente tem a exemplificação desse amor materno. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhosamente ao olhar a Pedro e prosseguiu: comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeituosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Se a gente conseguisse colocar essa frase em prática na vida, já ia ser um grande avanço, né? Cala o dom de falar quando não puderes servir o bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quando devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. E aí a Cipriana conta, né? O Senhor, meu Deus, o Senhor nos deu e nos retomou. Ela vai contar a história dela, o quão humilde ela é. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome dos princípios legais. As 2 filhas dela, seduzidas pelo fascínio do prazer do ouro, escarneceram-se de minhas esperanças, emaranhados em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo dela, o único companheiro dela. Entretanto, ela teve lepra. E quando a lepra tocou a carne dela, o esposo abandonou ela, apavorado pelo horrível horror da cena, das feridas, né? Desprezaram-se-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, recendia em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. É como se a gente tivesse a evolução, a maturidade espiritual de agradecer a Deus por todos os sofrimentos que a gente passa, né? Como uma oportunidade de evoluir. Eu estou muito longe disso. É o que eu falo sempre, aquela frase do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Quem realmente diz aquilo de coração? Ou não fica com um friozinho na barriga? Mas seja feita a vossa vontade, mas por favor, né? Dá uma mãozinha, né? Concedera-me ele um dia todas as graças de saúde da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez meu equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e viva. Olha que difícil, gente. Quando a minha solidão se fez amarga e completa, a minha fé elevou-se mais clara e viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado misericórdia infinita, mas em vão? E essa semana, eu, começando a ler o livro, tinha lá uma frase, acho que é 909 do Livro dos Espíritos, falando se a gente tinha todos os requisitos para evoluir, para combater o mal e para vencer. E fala que a gente tem. E basta a nossa vontade. Que poucos os encarnados têm a vontade de melhorar. Que basta o nosso mínimo desejo, a gente já seria capaz de conseguir, né? Essa vontade, ela vem junto com o esforço, né, com a nossa dedicação. Foi então a vez de Camila ajoelhar-se do tórax de Cipriana. Partiu um radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. O infeliz beijava-lhe a destra, num transporte comovente de gratidão, raciocinando em lágrimas.
E aí ele fala, né? Sim, não me falareis dessa maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que transmuta. E aí a gente volta lá no começo, né? Quando o André Luiz pergunta por que a gente não pode ir lá conversar com eles? E aí o Calderaro fala, porque a gente tem um pouco do conhecimento, mas a gente não tem esse amor que a Cipriana tem no coração. E aí ele fala, o que me convence não são as suas palavras, é o amor que você tem por mim, né? Então o amor dela que conseguiu tocar o coração dele. E como acontecerá, Pedro também gritou, Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfachai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou-o murmurando, abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou no coração, aproximou-se de nós dirigindo a palavra. Irmãos, agradeço-lhe os concursos fraternos. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E aí, assim, o nosso poder, a nossa... Olha, a gente vê o quão importante é a mãe, né? O poder que uma mãe tem na transformação moral de um filho que Deus empresta a ela ou confia a ela. E aí ele fala, retirou a mensageira, conduzindo o enviado. O coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus, que existem demônios somente suscetíveis de regeneração, pelo jejum e pela prece. Aí ele fala, às vezes, André, o Calderaro falando, como nesse caso, o conhecimento não basta. Há que ser o amor, o homem animado da força divina, que flui do jejum para a renúncia e da luz da oração, que nasce no amor universal. E aí ela fala assim, dispunhamos a reconduzir o enfermo à casa da saúde. Quando a dona da casa simulou a sala, em traje a sair, disse, preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro de pouco. Então, essa cena aconteceu durante o tempo que ela estava lá fazendo a oração dela. Ela volta e fala para os filhos, se preparem-se que a gente vai lá visitar o papai. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis, e em breve despertava a sorrir, melhorando quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando um novo brilho no olhar, não sentia mais a dor persistente no peito. Algo tinha expurgido-lhe da cabeça como uma chuva, né? Ele tinha recebido, de certa forma, aquela sensação. Quantas vezes a gente é socorrido no sono, né? A gente acorda com uma sensação de bem-estar e não sabe, nossa, o que aconteceu, né? Em breve, decorrido uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam o aposento. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tiveram um sonho iluminado. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que estender as divinas mãos, transbordando luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé e viva, tomou a destra paterna, beijando ele, em agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz, e recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Uma das definições mais bonitas que eu já li sobre mãe, eu acho, pela mulher.
A mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer os sentimentos das criaturas. Que ele representa representado pelo papel da mulher, mas a gente sabe que todo ser humano tem essa luz divina dentro de si, tem essa capacidade de reforma íntima, né, e de exemplo para o próximo. Porque tem uma amiga minha que fala, nossa, você vai tanto no centro, o que você quer? Ser igual a Jesus? Eu falo, é. Ela fala, é só você mesmo, né? Mas todo mundo aqui quer ser que nem Jesus, né? E eu acredito que daqui milhões de anos seremos, né? Senão a gente tem que lutar para isso. Pode demorar muito tempo, quem sabe... A gente já ouvi aqui numa palestra, quem sabe um dia a gente seja merecedor de receber um planetinha para cuidar, né? Fernanda que fala isso. Foi ela que falou, né? Pode demorar milhões de anos, mas o nosso objetivo é chegar lá. Pode... Hoje eu estava falando para dois juízes, hoje lá no meu salão, essas palavras de mãe, o que a mãe representa. O que você está falando, eu estava falando hoje para dois juízes, eu estava atendendo eles, e tem mais duas pessoas, né? E eu... Aí eu estava falando para eles realmente esse proceder das mães que eles trazem essa grande missão que é das mães. Parabéns, mães. Parabéns, mães, né? E aí, só para concluir, ele fala, por que Jesus nos recomendou amar aos inimigos e orar por quem nos persegue? Isso ele explica lá no capítulo 4. O mestre recomendou o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam, porque tais medidas não constituem mera virtude, mas é um princípio da libertação, do progresso da alma, da amplitude espiritual. Esse livro no mundo tem muito a ver com o livro Libertação, não sei se vocês já leram, né? A gente lembra bastante. É que no pensamento residem as causas das perturbações e também da libertação da criatura humana. Então a importância é como se fosse parte da nossa cura. É possível doutrinação sem amor? Segundo o instrutor Calderaro, não é possível doutrinação sem amor, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas mais profundas. E aí, quem são as pessoas que talvez, né, encarnadas e que conseguem tocar isso, né? Às vezes a gente consegue pelo auxílio do nosso mentor, eu acho. Você recebe aquela intuição. Muitas vezes, quando a gente toca o coração de uma pessoa no trabalho mediúnico, a gente está amparado, né? Nossa fala. E não é mérito nosso. É um benefício cedido àquele espírito que está ali, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem a ideia de fazer alguma coisa pelo próximo, não porque a gente é bom, mas porque aquele espírito ali merecedor intuiu o nosso mentor e para isso a gente tem que estar constantemente conectado com a espiritualidade, com uma sintonia elevada. É um exercício diário de equilíbrio. Que ensinamento podemos tirar da ação de Cipriana relatada nessa obra? O ensinamento que está indo nesse caso é bem claro. Só o amor consegue atingir as causas profundas e modificar o campo vibratório dos infelizes do caminho. Importante sobre essas ondas eletromagnéticas, né, Silvia? Fala um pouquinho. A gente estava discutindo isso. A Silvia foi na AME, na jornada da AME esse final de semana, e eu não tive a oportunidade de ir, então as meninas foram passando as informações, mandando os slides, e a gente foi refletindo sobre isso, e o André deu uma palestra falando sobre as ondas eletromagnéticas, né? A Silvia vai me ajudar aqui com as informações da palestra. Bom, gente, eu vou tentar repetir as palavras do André, o André Ramos, né, que nos deu as aulas de física, e relembrar que as palavras do Cristo
as atitudes do Cristo, os pensamentos do Cristo, foram ondas eletromagnéticas que foram enviadas há mais de 2000 anos e que até hoje ressoam no nosso coração. Olhem o poder e a capacidade de amar de Jesus. Mesmo que aqui não mais ele estivesse, essas ondas continuam ressoando e se propagando dentro da gente. E aí a gente fez um paralelo com o que aconteceu, por exemplo, com Paulo de Tarso, né? A gente conversa muito sobre isso. Em que momento que a gente terá a nossa estrada de Damasco? Alguém já parou para se perguntar? Será que é preciso a gente ver o Cristo para isso acontecer? E a gente chegou a uma conclusão, que a gente conversando, eu, Thalita, mais alguns, que nós todos já fomos tocados por Ele em algum momento. E que hoje nós continuamos tendo que nos transformar através da caminhada. Porque Paulo não só se transformou ao ver o Cristo, ele teve que caminhar, e ele caminhou duro, sozinho, e teve que fazer a peregrinação dele, né? Através dos ensinamentos que o Cristo já tinha propagado através daquelas ondas eletromagnéticas. Obrigada. Evolução em 2 mundos. Que é o que a gente estudou. Evolução em 2 mundos. O amor ultrapassa as formas e inclusive o tempo, que você falou, que vocês viram lá. É um negócio impressionante. Aquela que continua irradiando os planetas. É uma coisa que quando a gente tenta levar para a nossa vida é muito forte, né? Nossa estrada de Damasco, e eu sou eternamente grata pela oportunidade dessa encarnação, da minha profissão, que eu acho que é uma alavanca de evolução quando usada dessa forma, vendo por esse lado. Da oportunidade do estudo que a gente tem, dos amigos que acolhem a gente sempre, da casa espiritual, da gente se encontrar numa casa, da oportunidade de estudo, né? Acho que a gente é muito amparado. Que lição acerca do valor do dinheiro Pedro aprendeu com sua própria experiência? Pedro, depois do crime cometido, fazia agora o possível para erguer-se, mas sabia também, por experiência própria, que o dinheiro não soluciona os problemas fundamentais do destino, e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Se ele pudesse voltar atrás, ele não tinha feito nada daquilo pelo sofrimento que ele teve. O pouco que ele roubou, o tanto que ele adquiriu, e ele não teve paz nenhuma. Em nenhum momento durante a encarnação ele desfrutou do dinheiro que ele tinha, né? Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, vivia enfermo, infortunado e aflito. Quantas pessoas a gente conhece que são afortunadas e não são felizes, né? São ambiciosas, ou às vezes tem um problema grande, e outros que às vezes você fala, nossa, a pessoa não tem nada, é tão feliz, vem sempre feliz, sempre com alguma coisa para contar, né? Quem realmente é rico? Em que consiste para os homens a verdadeira liberdade? Segundo Cipriana, foi o Senhor que nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem o suficiente poder para salvar. Então, a gente quer ser livre, a gente não vai conseguir ser livre se a gente não seguir os exemplos de Jesus. Se a gente for contra as leis de Deus, a gente nunca vai conseguir ser livre. E que provas ajudaram Cipriana a crescer espiritualmente? Resumidamente, podemos dizer que a Cipriana, em sua última existência, ela perdeu seus sonhos, perdeu o lar, perdeu os filhos. Seus 2 rapazes foram assassinados na guerra civil em nome dos princípios legais, as 2 filhas foram seduzidas pelo fascínio da matéria, ela ficou doente, o esposo abandonou ela, desprezaram-lhe todas as afeições e lhe fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto seus membros estavam se espedaçando, despregando do corpo dela, quando ela se achava relegada ao extremo desamparo dos que lhe eram caros,
robustecia dentro dela o cântico de esperança e sua alma, apesar de todos os sofrimentos, glorificava o Senhor da vida. Creio que é só para exemplificar, a gente está muito distante disso, né, gente? Não tem nem como a gente entender, dirá sentir tamanha evolução de um espírito, né? E aí eu trouxe aqui a Silvia me contou uma história sobre que ela viu também lá na AME, e assim, eu achei maravilhosa, comparando assim o amor, né? O amor da Cipriana, né? E o amor de Cristo com Judas. Ele fala o seguinte: o texto evangélico relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o 3º dia de sua morte. E aí tem até um vídeo, mas acho que a gente não vai conseguir reproduzir o vídeo maravilhoso, o diálogo estabelecido entre ele, Jesus, e Maria Madalena, nesse acontecimento. Está narrado em forma de poema pelo espírito Maria Dolores, através da psicografia do Chico, sob o título Amor e Perdão, do livro Coração e Vida. O final desse diálogo, apresentado a seguir, revela o imenso amor de Jesus, que após a sua morte vai ao encontro de Judas, que se enforcou, a constatar que o mestre fora crucificado por culpa de sua insensata ambição política. Tem maior demonstração de amor pra gente, né? Imagina que Jesus, depois de crucificado, antes de subir ao céu, vai ao encontro de Judas para resgatá-lo, geralmente desse estado infernal, né? A gente vai tentar colocar o vídeo. Se não dá, eu coloquei a fala, eu fiz o slide com a fala, que eu acho que não. Não tá na aula, não, tá fora da aula. Diferente. Olha a luz. O texto evangélico relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o 3º dia da sua morte. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena neste acontecimento está narrado em forma de poema pelo espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sob o título Amor e Perdão, no livro Coração e Vida, o final desse diálogo apresentado a seguir revela o imenso amor de Jesus, que após a sua morte vai ao encontro de Judas, que se informou ao constatar que o mestre fora crucificado por culpa de sua insensata ambição política. Senhor, onde estiveste? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza infecunda. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrar, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor,
antes de procurar a luz do Pai. Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa revelação via mediúnica, esclarecendo onde esteve o Cristo nos 3 dias após a sua morte, fato não registrado no Novo Testamento, demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para todos os sofredores. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, sentenciou Jesus. Tem nem o que comentar, né, gente? Quero agradecer a Silvia que compartilhou o vídeo comigo essa semana e eu tô usando. Ela ia usar na palestra dela, eu roubei porque ela é minha amiga. Queria agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição. Lembrando que semana que vem, por causa do feriado, a gente não vai ter o estudo, a gente continua daqui 15 dias. Alguém tem alguma dúvida? Quer complementar alguma coisa?